Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, onde também podemos celebrar culto ao nosso Deus. Esse dia tão especial, onde também comemoramos o Dia dos Pais. Por isso nós queremos neste culto cantar o hino Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. E temos a certeza de que esse Deus também nos guia e nos guarda nesse culto. Aqui eu da minha casa e você em sua casa com sua família, nós podemos ter a certeza de que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, também está presente entre nós, nos fazendo compreender da sua palavra e nos dando do seu amor. Por isso eu convido que você possa cantar junto conosco esse hino, Graças, Senhor, eu rendo muitas graças, também agradecendo a vida de todos aqueles que são pais. Nesse dia nós queremos compartilhar com você um texto de Efésios, do capítulo 6, somente o versículo 4. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele está relatando várias orientações à família, aos filhos, aos pais, aos empregados. E neste versículo 4, ele se dirige aos pais desta maneira: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nesse dia nós podemos nos lembrar daquilo que o Senhor espera de nós também como família, e principalmente hoje como pais. E a primeira orientação que ele dá neste texto de Efésios é de que os pais não devem irritar os seus filhos. Ele quer que os pais não menosprezem os seus filhos, nem provoquem e nem desanimem a vida deles. Mas por um outro lado, ele pede dos pais que a postura deles seja de ensinar e de aconselhar, instruir, segundo aquilo que o Senhor propõe. Toda a Escritura, ela nos é útil para sabermos como Deus quer que nós levemos a nossa vida. E assim também há vários versículos que orientam os pais a maneira com que eles devem educar os seus filhos. E alguns deles eu gostaria de trazer para vocês neste culto, nesta mensagem. A primeira coisa em que o Senhor nos orienta é de que nós devemos instruir e ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor. O texto de Deuteronômios, o capítulo 6, dos versículos 4 a 7 nos lembram assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Essa palavra nos lembra de que a coisa mais importante, a herança mais importante que podemos deixar aos nossos filhos é de que eles conheçam a palavra do Senhor. E essa palavra se resume em amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças. Este texto lembra que também é dever dos pais ensinar isso aos filhos. E ele diz: conversem com seus filhos sobre esta palavra quando vocês estiverem sentados em casa, quando vocês estiverem andando pelo caminho. Ou seja, conversem com os seus filhos sempre sobre a palavra do Senhor. Essa é a coisa mais importante, o objetivo mais importante que todos os pais têm em ensinar os seus filhos na palavra do Senhor. A segunda coisa que ele nos orienta está em Provérbios, o capítulo 3, o versículo 12, que diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como faz o pai ao filho de quem deseja o bem. Ser pai, ser presente na vida de um filho, é também discipliná-lo. E disciplina não tem a ver com violência, com rigor, mas com ensinar, com educar, com querer o bem. Deus mesmo nos disciplina, conforme nós vemos em Hebreus, o capítulo 12. E a disciplina, ela nos faz querer sempre de novo voltar à plena vontade de Deus, voltar ao conhecimento da sua palavra. Os pais têm, em primeiro lugar, o dever de ensinar as Escrituras a seus filhos, como foi lido em todos os lugares da nossa vida. E, em segundo lugar, eles têm o dever de discipliná-los, sempre lembrar os filhos quando eles estão longe do Senhor, para que eles de novo venham para perto de Deus. E por último, os pais também têm a responsabilidade de ser exemplo para os seus filhos. No Novo Testamento, nós encontramos o texto de 2 Timóteo, o capítulo 1, o versículo 5, onde Paulo diz assim para Timóteo: eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e que também habitou em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Esse texto nos lembra de que a avó e a mãe de Timóteo foram essenciais como exemplos vivos na vida de Timóteo, para que ele também seguisse a Jesus Cristo. Esse texto nos lembra de que o que nós mostramos, o que nós vivemos, muitas vezes se torna mais importante do que apenas aquilo que nós falamos. Por isso, Deus diz: ensinem os seus filhos na palavra de Deus, ensinem os seus filhos na palavra do Senhor. Segundo lugar, discipline-os com amor, pois o próprio Deus faz isso a seus filhos. Os corrige sempre de novo, para que a gente volte para perto dele. E por terceiro lugar, ele diz: sejam exemplos vivos. Se vocês viverem a sua fé de maneira concreta, de maneira eficaz, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, vocês serão exemplos de caminharem junto com os seus filhos na fé. Isso não é fácil, isso não é automático de se fazer. Por isso, esse primeiro texto que eu li, de Efésios 6, ele vai novamente lembrar que tudo isso é possível. Todas as relações familiares são possíveis quando no versículo 10 nós lemos assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Nós somente conseguimos isso quando estamos alicerçados na nossa rocha firme, que é o Senhor. Nos próximos versículos, o apóstolo Paulo lembra da armadura de todo cristão. E é nessa força e nesse poder de Deus que nós também conseguimos continuar firmes na sua palavra, na certeza de que por meio de Jesus Cristo nós temos a salvação e de que por Jesus Cristo nós temos também o dever de anunciar deste evangelho,
não somente aos nossos filhos, mas a todos aqueles que nos cercam, os familiares e amigos e aqueles que estão ao nosso redor. Que hoje essa palavra possa fazer sentido à sua vida, que nós possamos render graças a nosso Deus pela nossa vida, pela vida daqueles que são queridos a nós. Amem a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças de sua vida. Amém. Convido assim para nós termos um momento de oração. Na sua casa também feche os seus olhos e baixe a sua cabeça. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, porque Tu vens ao nosso encontro, oferecendo Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Assim nós pedimos a Ti, que em nossa vida nós possamos ser limpos do pecado e libertos desta escravidão, e que em Jesus Cristo nós possamos ter uma nova vida, agora uma vida em abundância e uma vida que almeja, ó Deus, um relacionamento íntimo e profundo contigo, na esperança da vida eterna. Assim nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e também a vida de todos os pais que hoje comemoram o seu dia. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Que esse Deus, Ele nos abençoe e nos guarde, hoje e toda a nossa semana. Que Ele possa nos guiar e nos fortalecer no seu amor e na sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.